O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quarta-feira a postura do relator da CPI da Covid-19 no Senado, senador Renan Calheiros. Em conversa com apoiadores, ele lembrou que o parlamentar já deixou claro que não tem a intenção de investigar prefeitos e governadores. Bolsonaro considera que o governo federal não cometeu qualquer erro no enfrentamento à pandemia. Por isso, vem defendendo que a CPI foque os esforços nas suspeitas de desvios na aplicação de dinheiro público em estados e municípios. O presidente fez questão de lembrar uma das polêmicas que envolvem a biografia de Renan Calheiros. O Renan falou que a CPI não ia investigar desvio de recursos. Ele falou, tem vídeo dele falando assim. Pelo menos uma coisa ele falou decente, né? Não mentiu. Ele não mentiu. Pelo menos isso. Ele fica ali com o inquisidor, né? É sim ou não? Dá vontade de perguntar para ele. Renan, tu continua... Pagando amante com dinheiro público ou não? Já que você falou, sim ou não? Responda, sim ou não, para ser objetivo. Bolsonaro também falou nesta quarta sobre a dificuldade de governar o Brasil. Ele lembrou da situação em que se encontrava o país quando foi eleito e ironizou as críticas de que é negacionista. Eu peguei um transatlântico, pessoal, indo pro... Eu sei que a Terra não é plana, tá, pessoal? Fique tranquilo. Transatlântico indo pro abismo, tá? Sei que não tem abismo, tá? Tem catarata, tem cachoeira em rios, no mar não tem. Por favor, pessoal da imprensa, não vai falar que é lei de negacionista, agora eu sou terraplanista também. Então, o presidente Jair Bolsonaro, começo essa com você, Guilherme Fiuza. O que tem achado em Fiuza dessa reação, das respostas, os comentários que o presidente tem feito em relação a essa CPI da Covid, hein, Fiuza? A CPI da Covid é um escárnio. A CPI da Covid não adianta, né? Assim, é claro, ela pode até ter lá alguns se destacando, né? O Girão, o Marcos Rogério, não porque estejam a favor do governo, né? Eu, pelo menos, não vejo assim. Eles são a favor do governo. O Girão, não necessariamente. O Marcos Rogério parece ser mais alinhado, mas não é disso que eu estou falando, não. O que eles estão fazendo lá é um contraponto a uma palhaçada. Então, a maior virtude deles ali é expor uma palhaçada. Bom, mas se a gente já sabe que é uma palhaçada, para mim nada disso interessa. E o Bolsonaro está reagindo, quer dizer, é claro que tudo isso está em evidência, né, na cena política brasileira, a começar porque tem uma boa parte da imprensa fazendo um jogo desonesto há muito tempo antes do Bolsonaro, né? Na época do Temer já havia dificuldade de reforma, porque tem sempre uma tentativa ali de melar o jogo, de virar a mesa. A gente está vendo isso, né? Infelizmente, digo isso com dor no coração, mas é fato. Então, cria-se um senso comum desvirtuado. As pessoas estão olhando para o lado errado. A Ana acabou de trazer aqui. O que a gente tem que discutir no Brasil? Se é o Renan Calheiros, né? A biografia do Renan Calheiros, pelo amor de Deus, né? A gente tem que discutir as reformas, a gente tem que discutir a crise de saúde. Não estou falando a gente como programa, não. A gente tem que... O programa reflete o que se passa do lado de fora do país de tudo, de bom, de ruim, de mais ou menos. Estou dizendo, o país como sociedade, ele tem urgências a discutir. E ele está perdendo tempo e energia com esses idiotas aí. A verdade é essa. Isso realmente me contraria como observador. Eu me sinto meio cúmplice disso aí. Então, voltando, a Ana estava trazendo aqui controvérsias sobre o plano de imunização. Isso é muito importante. Essas questões são muito importantes. E quem quiser discutir isso de maneira construtiva, venha, né? Temos muitas dúvidas, temos muitas questões, ansiedades em relação a isso, e há várias outras coisas que estão aí. Por exemplo, a maneira como esses governadores que não querem ir, agora recorrem ao STF para não ir à CPI, a maneira como eles têm tratado a população, a população governada por eles, que eu considero uma maneira criminosa. Porque atropelam direitos basilares da Constituição para fingir que estão fazendo segurança sanitária. E essa mesma imprensa que sanciona esse tipo de tirania que nós estamos vendo, inclusive com violência contra pessoas e contra mulheres, principalmente, essa imprensa se cala sobre isso. Essa imprensa sanciona isso. E sanciona uma CPI de picadeiro.
Então, isso está nos levando à formação de um falso senso comum. O país tem que se reunir hoje para sair dessa crise sanitária, para discutir maneiras eficazes de preservação das pessoas mais vulneráveis. Isso não entra nunca na discussão, nunca na discussão. Como é que vai ser? Como é que a gente está falando sobre escritórios, sobre escolas, sobre comércio, né? Existe um plano de conduta, não é para impor que nem ditador, não, como eles estão fazendo. É para educar a população, é para trazer a população ao bom senso. Não ficar provocando, porque a população vai e sai, se aglomera, porque ela está com raiva. Ela reage à estupidez, eventualmente com outra estupidez. Então, isso tudo está em falta e a gente não vai cair nessa armadilha, porque essa armadilha que eles acham que estão montando para o governo, eles, na verdade, estão criando, em termos eleitorais, eles estão criando o melhor dos mundos para o Jair Bolsonaro. A gente viu ontem, Jean Willis se filia ao PT e tem um congraçamento com o Lula, Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann. Pô, se o Bolsonaro sonhasse com uma oposição dessa, ele não ia sonhar com uma oposição tão perfeita para ele. Né? Essas almas penadas em torno desse ladrão, né, que aparece aí, uma elite decadente, né, uma intelectualidade ociosa, querendo lamber o Lula, essa altura do campeonato. Ou a sociedade será escravizada para topar o Lula, né? Ou ela vai ter enlouquecido, ou ela não vai topar o Lula de jeito nenhum. Né? Não tem como. Então, para o Bolsonaro, isso é o mundo dos sonhos, mas para nós não é. Porque a gente não quer ficar até 2022 de pantomima em pantomima, discutindo Renan Calheiros, Lula, Gleisi, Jean Willis. A gente tem muita coisa para discutir, tem reformas para discutir. A gente tem uma crise sanitária que a gente precisa enfrentar de forma muito melhor. A gente tem que remover alguns tabus criminosos sobre formas experimentais de tratamento dessa doença terrível, e isso sai do debate sempre que não se pode estigmatizar aquele inimigo escolhido, né? Com vistas a um cerco que eles acham que estão fazendo um cerco eleitoral, né? Eles botam o Lula, agora vai com o Lula, aí eles calam uns e outros, aí eles chamam a direita, a extrema-direita, não sei o quê. Eles acham que vão resolver assim, né? Numa bolha, não estão ligando para ninguém, não estão preocupados com nada, o país precisando de união para sair dessa crise e diante desses esperneios, né? Então, eu acho que o presidente está na dele, ele vai ficar rebatendo, ele adora. Para vocês da oposição, o presidente adora falar do Lula, não tem melhor, não tem melhor. Se aparecesse alguém responsável, né, que tratasse as coisas como gente grande, aprimoramentos necessários para o enfrentamento à pandemia, discussão de saúde para valer, discussão de reformas, as boas que foram feitas e as que estão atrasadas, isso iria ameaçar. Isso seria uma oposição importante para todos nós, mas não existe, não apareceu. Renunciaram todos ao espírito público, à sua responsabilidade, estão fazendo politicagem. Diga, Zé. O presidente Jair Bolsonaro, ele usa muito assim de ironia para mostrar exatamente a incoerência e o discurso falso de que estaria ali o Renan na CPI investigando, mas na verdade está fazendo política e está perseguindo o governo, perseguindo o próprio presidente Jair Bolsonaro. A ida do próprio presidente Jair Bolsonaro à terra do Renan, lá em Alagoas, né, e fazer política lá, já mostra exatamente esta divergência. E é um indicativo e uma prova de que se trata de uma disputa política de Renan Calheiros, que é Lula, que já apoia Lula e que foi eleito, inclusive, apoiando o Lula lá com o filho dele ao governo de Alagoas. Isso ficou muito claro. Agora, veja bem como é que é a ironia do presidente Jair Bolsonaro. Eu me lembro que era presidente da CPI do Orçamento o então senador Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho foi um político aqui, foi ministro, governador e senador, né? E num determinado momento, numa inquisição na CPI do Orçamento, estavam fazendo essas perguntas tipo o Renan está fazendo do sim ou do não. Diga sim, diga não.
Ele, Jarbas Passarinho, suspendeu os trabalhos e disse, olha aqui, é o seguinte, isso não é inquirição, não pode ser assim. E ele exemplificou, se alguém perguntar para o depoente, você parou de bater na sua mãe? Agora, veja bem, se ele responder sim, seria sim, parei. Ele estaria admitindo que batia na mãe. Isso falou o presidente da CPI. Se ele disser não, significa que ele assumiu que batia na mãe e que queria continuar batendo na mãe, né? E é por isso que o presidente Jair Bolsonaro sugeriu a pergunta, e aí, você parou de roubar dinheiro público? O depoente diria sim, quer dizer, parou de roubar, mas roubava antes. Compreende como essa história do sim e do não, a vida numa CPI não pode ser binária, do sim e do não. Não é verdade que se trata de uma investigação séria e sim exatamente um jogo político. O presidente Jair Bolsonaro mostra, inclusive, que há uma perseguição, falando em terraplanismo, ele dizendo que acredita que a Terra é redonda e tal, mostrando exatamente como é esta incoerência. Veja bem, esta comissão parlamentar de inquérito é legal, pode ser criada, e é uma arma da minoria, uma arma de oposição. O Congresso tem esta responsabilidade de investigar. Mas entre as atribuições da CPI, que tem poderes especiais sim, está de propor soluções e de propor, inclusive, projetos de lei para evitar que os erros investigados durante a CPI se repitam no futuro, né? Então, veja como a responsabilidade de uma CPI é grande. E o que os senadores estão fazendo ali na verdade, tentando atacar diretamente o presidente e evitando investigar exatamente os que devem ser investigados, que são os que aplicaram, os que gastaram 120 bilhões de reais. Então, esta é a ideia da fala do presidente, desnudando o que está acontecendo na Comissão Parlamentar de Inquérito da cloroquina. Diga, Ana. Vitor, só em relação a essa última pesquisa aí agora, esse último relatório que veio sobre a Coronavac e que nós temos muitas perguntas, só para detalhar um pouco mais esses números, que eu peguei o relatório aqui, de acordo com esse artigo, a efetividade encontrada foi de 61,8% na faixa etária dos 70 aos 74 anos, 48,9% nas pessoas de 75 a 79 anos e 28% acima dos 80 anos. Aí, no comunicado à imprensa, o grupo Vebra esclareceu que os dados dessa efetividade da Coronavac contra casos graves e mortes em idosos a partir de 70 anos ainda estão em análise. Se esses dados ainda estão em análise, eu estou lendo aqui, publicado 21 de maio de 2021. Se esses dados ainda estão em análise, Vitor, como que o governador de São Paulo, João Dória, em setembro de 2020, ele vai à imprensa e diz que a eficácia da vacina é de 98% em idosos? Será que isso vai ser perguntado na CPI amanhã para o diretor do Butantan, ou o governador João Dória vai ser convocado para explicar o porquê dessa declaração em setembro e agora esse relatório dizendo que acima de 80 anos a eficácia é de 28% apenas, sendo que ele disse que poderia ser até de 98%? Isso tudo aí, Vitor, as pessoas estão sendo vacinadas no Brasil e estão achando que estão seguras. É preciso colocar a verdade à tona. As pessoas têm o direito de saber a real eficácia de cada vacina, porque as pessoas estão se vacinando, se sentindo seguras, estão saindo e contraindo a Covid novamente. Olha os casos aí no Chile, na Argentina, o que está acontecendo? Seychelles, por exemplo, várias pessoas aí, milhares de pessoas que se vacinam, acham que estão protegidos porque a propaganda com números X da eficácia é passada para as pessoas e, de repente, não é. Então, tudo que a gente quer saber
é da verdade. Nós temos perguntas e a gente só quer as respostas. Se a eficácia for de 30%, de 40%, que seja colocado de maneira honesta para as pessoas, que as pessoas redobrem os cuidados e não saiam, né, aí ignorando também máscaras, distanciamento social, se aglomerando, achando que estão protegidas por causa da vacina. Essas respostas, elas são muito importantes, Vitor. A gente tem que continuar perguntando. Como o Fiuza muito bem coloca aqui, nós temos muitas perguntas. Então, se essa CPI quer achar respostas, nós temos que convocar absolutamente todos os governadores relacionados a essa pandemia, mas principalmente um governador que está relacionado diretamente a uma das vacinas no Brasil, que é o governador de São Paulo, João Dória. É importante que o nome dele seja colocado nessa lista e chamado para explicar exatamente vários pontos, várias vertentes dessa vacina.